Quem foi chegando, a gente vai admitindo aqui. Então, bom dia, pessoal. Nossa aula hoje é continuação da revisão, da nossa revisão que nós estamos fazendo, de assuntos que vocês vão precisar. Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo ok? Se tiver ok, diga sim. Pronto, ok. Então vamos. Valeu. Obrigado, Abigail, pela resposta. Então, olha, nós vamos falar aqui, pessoal, primeira coisa. Lembre-se que nós falamos de polígonos, o que era um polígono. Foi assim, lá atrás, nessas aulas que a gente trabalhou. O que é um polígono? O que é um polígono? Então, preste atenção. Em matemática a gente trabalha muito com alguns nomes bem estranhos, mas esses nomes, na realidade, fazem parte do cotidiano de vocês. Então, polígono, na realidade, é a soma de dois nomes, né, pessoal? De dois nomes formam a palavra polígonos. Que nomes são esses? É poli e gonos, que são em latim, significa poli em latim são vários, muitos, né? Muitos, vários. E gonos, em latim, era ângulo. Então, gonos, ângulo, poli, muitos. Ou seja, muitos ângulos. Ou seja, o que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica, não é assim, pessoal? Uma figura geométrica em que aparece vários ângulos. Não é assim? Um polígono. A palavra é essa. O que seriam esses polígonos? Qual é o menor polígono que existe? Desculpem. Qual é o menor polígono que existe? O menor polígono que existe é um polígono de 3 lados, que é um triângulo, né? O menor polígono é o menor. Com 2 lados não pode formar um polígono, porque um polígono tem que ser uma figura fechada, né, pessoal? Uma figura em que todos os lados se encontram e fecham alguma coisa. Não pode ficar aberto nada, né? Então, o menor polígono que existe é um triângulo. O menor. O menor polígono é um triângulo. Ah, Lázaro, depois do triângulo tem quantos polígonos? Ah, agora aí, eu não sei. Tem quantos lados você quiser colocar no polígono, ele tem. Os polígonos, eles recebem os nomes deles, certo? De acordo com os lados. Os nomes dos polígonos é de acordo com o lado que ele tem. O lado, quantos lados ele tem? Aí tem 3 lados, é um triângulo. 4 lados. Aí como é que ele recebe esse nome? É assim, pessoal. Geralmente usa-se, João Vitor chegou, geralmente usa-se o quê, pessoal? Usa-se a quantidade de lados para nomear o polígono. Como é que eu nomeio o meu polígono? Vou dizer o número de lados que ele tem. Por exemplo, um triângulo, 3 lados. Triângulo. Por que, pessoal? Que triângulo. Ah, Lázaro, por que não é trilátero? Poderia ser também. Poderia não ser trilátero. Porque eu digo o prefixo dos nomes, do total de lados e digo quantos lados ele tem. Digo, ou ângulos. Por que, pessoal, que triângulo? Porque o total de lados que um polígono tiver, o total de lados que ele tiver, ele também tem esse mesmo total de ângulos. Se um polígono tem 4 lados, ele tem 4 ângulos. Se ele tem 5 lados, ele tem 5 ângulos. Se ele tem 200 lados, ele vai ter 200 ângulos. Certo? Alguns polígonos recebem nomes de acordo com a quantidade de lados. Outros não. Por exemplo, como se chama um polígono de 50 lados? Ora, polígono de 50 lados. Eu não sei como é o nome dele. Não posso dizer, certo? Mas tem alguns que têm nomes. Alguns polígonos têm nomes. Inclusive, eu quero que vocês olhem isso aqui, ó. Alguns polígonos têm nome. Um nome bem bonitinho, bem ajeitadinho. Bem ajeitadinho. Queria que vocês olhassem isso aqui, ó. Bem bonitinho. Estão vendo aí? Vocês estão vendo? Dá para ver aqui. Dá para ver. Estão vendo, então?
que está escrito aí, nesse rapaz aí? Está escrito assim, os nomes de alguns polígonos, de alguns que têm nomes, olha, presta atenção, ó. Alguns polígonos que têm nomes. O polígono de 3 lados pode ser chamado de quê? Olha, de triângulo ou trilátero, né? Assim, olha, não tem problema não, né? Usa-se mais o que? Triângulo, claro. É o nome que usa mais, né? Um de 4 lados é um quadrilátero ou quadriângulo. Quadrilátero é o que se usa mais, é assim? Pessoal, porque muita gente confunde aqui, certo? Olha, essa parte de um polígono de 4 lados. Muita gente quer chamar de quadrado. Vamos botar na cabeça uma coisa. O quadrado também é um polígono de 4 lados. Só que ele tem uma característica importante. Que característica é essa? Característica importante. Ele tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Ele tem 4 lados, certo? Ok, o quadrado tem. Mas, para ser quadrado, ele precisa, além de 4 lados, ele também precisa ter os 4 lados com a mesma medida, ou seja, do mesmo tamanho. Se não for, ele não é um quadrado, ele é apenas um quadrilátero. Quadrilátero é qualquer figura geométrica que tenha 4 lados. Qualquer figura é um quadrilátero. Não importa se é quadrado, se é retângulo, não importa. Teve 4 lados, é um quadrilátero. Com 5 lados, né, pessoal, chama-se pentágono ou pentalátero, pentágono. Com 6 lados, chama-se hexágono ou hexágono ou hexilátero. Hexágono ou hexilátero. Heptágono com 7 lados, heptágono ou heptalátero. Olha, preste atenção uma coisa. Os mais usados são pentágono, hexágono, sempre os primeiros que aparecem aqui são os mais usados. Com exceção do quadrilátero, né? Que não é quadrângulo, é quadrilátero o mais usado. Mas o primeiro sempre é o mais usado aqui, certo? Outra coisa importante, né? Pentágono vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Lá nos Estados Unidos tem um local lá chamado Pentágono, né? O local que a segurança lá, né? A cúpula da segurança dos Estados Unidos, e nos filmes aparece muito, né? O Pentágono, não sei o quê, né? Lá no Pentágono, nos filmes, nos desenhos animados. O Pentágono, na realidade, lá é porque o prédio que é feito lá, ele tem o formato de um pentágono, certo? Por isso que é chamado pentágono lá. Ele tem um formato. Lá, a forma dele lá são uma figura de 4 lados. Que de 4 lados? De 5 lados, que é um pentágono. Então, vamos lá. Olha, com 6 lados, hexágono, com 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, não tem nome. É polígono de 13 lados, 14, polígono de 14 lados. Aí aparece o de 15 lados, olha. O de 15 lados é um pentadecágono de 15 lados. E o de 20 lados, pessoal, que ele recebe esse nome importante aqui, olha. Vocês se lembraram, guardaram na mente, olha. De 20 lados é um icoságono. Uma figura que tem 20 lados. Então, importante, né? Essas figuras geométricas, elas são muito importantes. Os nomes, vocês aprenderem os nomes, porque vocês vão usar lá na frente a parte dos nomes, certo? Está na frente. Então, preste atenção. Uma figura geométrica, a gente sabe de acordo com os lados. Toda figura geométrica, pessoal, toda figura... Estão vendo isso aqui que apareceu agora? Mudou alguma coisa aí? Sim. Mudou, não mudou? Vocês estão vendo aí agora outra coisa, né, pessoal? Para mim mudou. Mudou, não mudou? Pronto. O que é que está dizendo aqui, ó? Número de diagonais de um polígono. O que é
a diagonal de um polígono. Prestem atenção que é a diagonal de um polígono, certo, pessoal? Olha, a diagonal de um polígono é o segmento de reta com extremidade em dois vértices não consecutivos. Ou seja, é uma reta que vai ligar dois vértices não consecutivos. Por exemplo, essa figura aqui, que eu tenho aqui, ó, é um quadrilátero. Não é um quadrilátero isso aqui, ó? Uma figura com 4 lados. Que figura é essa? Um pentágono. Que figura é essa? Um hexágono. Que figura é essa? Um heptágono. Não é assim? Mas vamos lá. Essas figuras, certo, pessoal? Prestem atenção. Vamos se ligar. Essas figuras, se vocês ligarem dois ângulos não consecutivos, ó, dois ângulos ó, não consecutivos, ó, não consecutivos. Porque se for consecutivo é esse e esse. Quem liga dois ângulos consecutivos é o lado da figura. É assim, ó. Dois ângulos, ó, esse e esse, consecutivos. O lado é quem liga. Dois ângulos não consecutivos. Não consecutivos. Dois ângulos não consecutivos, eu tenho uma reta que liga eles. Olha, essa reta chama-se diagonal de um polígono. Olha, é uma diagonal, olha, uma diagonal, uma diagonal. Mas um polígono ele tem um número X de diagonal, um número total de diagonal. Por exemplo, quantas diagonais tem um polígono de 20 lados? Aí eu vou ter que desenhar tudo em lados, fazer um polígono de 20 lados, desenhar 1, 2, 3. Vou ter que fazer isso? Não, não precisamos disso. Por que não precisamos? Vamos lá. Por que eu não preciso fazer isso? Eu não preciso fazer isso porque eu tenho uma fórmula e essa fórmula me dá essa informação. Certo, pessoal? Olha a fórmula. A fórmula que me dá a informação que a gente precisa. Olha, essa fórmula me dá o número de diagonais de um polígono. Por exemplo, quantas diagonais tem um polígono? Eu tenho uma fórmula que vai me dizer isso. Está aqui a fórmula. Que fórmula é? Olha, olha essa fórmula. Está aqui a fórmula. Olha. D, que é diagonais, olha, vamos anotando a formulazinha aí, vocês guardarem ela. Olha. D, que é diagonais, é igual a N, olha, vamos se ligando aqui a fórmula. Olha. N vezes N menos 3 dividido por 2. D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Lázaro, quem é N? O que é N, Lázaro, para mim? N é o número de lados de um polígono. Número de lados. Ou seja, N é o total de lados do polígono. Se o polígono tiver 3 lados, N é 3. Se o polígono tiver 4 lados, não é assim? N é 4. Não é assim? Se o polígono tiver 20 lados, N é 20. E por aí vai. Por exemplo, vamos aqui um exemplo. Os exemplos aqui, ó. Determine o número de diagonais de... Olha a primeira figura que eu tenho aqui, ó. Um decágono. Um decágono é uma figura que tem quantos lados, pessoal? Olha o nome, decágono. Nós vimos lá atrás, agora. Decágono, 10 lados. Não é assim? Pentágono, 5 lados. Eneágono, 9 lados. Presta atenção. Olha o nome das figuras que vocês têm que aprender. Por que vocês precisam aprender lá o nome da figura? Por isso aqui. Vocês vão usar aqui. Então, eu tenho que saber lá, porque eu vou utilizar aqui. Certo? Aí, como é que eu vou calcular, Lázaro? Como é que eu faço isso aqui, Lázaro? Eu não sei não, Lázaro, como é que faz isso? Ora, apliquem a fórmula. Apliquem a formulazinha. Qual é a fórmula? Não está aqui a fórmula? Vamos lá. Número de diagonais de um polígono. Qual é a fórmula? D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Então, quantas diagonais, Lázaro, tem um decágono? Quantas diagonais tem, Lázaro? É simples da gente calcular. Vou aplicar a fórmula. Um decágono tem quantos lados? Um decágono tem quantos lados? Tem 10. Não é isso? Então, vamos lá. D, que é o número de diagonais, vai ser igual a quem? Vamos olhar, olha. Eita, para apagar logo aqui que não dá certo não, né? Porque está errado. Vamos lá.
Devagarinho vai dando certo. Vamos. Então, vamos lá. É igual a quem? Olha, é igual a N. No caso de um decágono, o N vai ser quanto? Vai ser 10. 10 vezes, né? Assim, olha, vezes 10 menos 3. É assim, olha. Menos 3. Tudo isso dividido por 2. Ora, o número de diagonais desse rapaz vai ser o quanto? Vai ser 10, né? Assim, ó, 10 vezes 10 menos 3 dá 7, dividido por 2. Ora, o número de diagonais vai ser quanto? D vai ser quanto? Ora, 10 vezes 7 dá 70. É isso? Dividido por 2. Quanto é 70 dividido por 2? 35. Pronto. Eu já sei que um polígono de 10 lados, ele vai ter quantas diagonais? Vai ter exatamente 35 diagonais. Quando você for desenhar lá, ele vai ter 35. Não precisa você estar desenhando para você saber que tem 35. Certo? Então, é assim que vocês vão aplicar a fórmula. A fórmula é para vocês aprenderem qual o número de diagonais no rapaz aqui. Vocês têm que aprender essa fórmula. Tem que aprender. Tem que aprender. Não tem conversa, não. Aprenda a fórmula. N, não esqueça. D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Quem é N? Número de lados do polígono. Se o polígono tiver 10 lados, N é 10. Se o polígono tiver 5 lados, como aqui, por exemplo, diagonais, aqui, vamos lá, calcular aqui, ó. Diagonais. Um pentágono tem quantos lados? Tem 5. 5 vezes quem? Olha. Aí 5 menos 3, é assim, olha. Dividido por 2. Pronto, vamos lá. D vai ser o quê? D. 5, é assim, olha. 5 vezes 5 menos 3, 2. Vixe, Maria. Dividido por 2. Eu vou ter que D vai ser quanto? D vai ser igual a quanto? 5 menos 2. 5 vezes 2 dá 10. Dividido por 2. Vai ser quanto? 10 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 5. Olha, é o único polígono na face da Terra em que o número de diagonais é igual ao número de lados. É o pentágono. Ele tem quantas diagonais? Tem 5 diagonais, não é assim? Essa é a fórmula, certo? O pentágono tem 5 diagonais. E por aí vamos nós, certo? Um eneágono. Um eneágono tem quantos lados? Olha, vamos lá. Número de diagonais. Um eneágono tem quantos lados? Olha, tem 9. 9, olha, vezes 9 menos 3 dividido por 2. Olha só, nós estamos aprendendo a aplicar, né? D vai ser quanto? Vai ser 9, é assim? Aí 9 menos 3 dá quanto? Dá 6, né? 6 vezes 6, isso tudo dividido por 2. D, né? Assim, ó, D vai ser quanto? 9 vezes 6 dá quanto? Dá 6 vezes 9 dá 54, né? Assim? Dividido por 2. Ora, 54 dividido por 2 dá quanto? Dá 27. Ou seja, um polígono de 9 lados tem 27 diagonais. Beleza? Isso é o que vocês precisam saber. Não é assim? Também, pessoal, de diagonais. Né? Pronto, aprendemos a fórmula de diagonais. Nós já sabemos quantas diagonais tem um rapaz lá. Quantas diagonais tem um bicho desse aqui. Qualquer polígono, eu agora sei a quantidade de diagonais. Nós já sabemos. Eu vou aplicar a fórmula e eu aprendo. Pronto, aprendi. Mas aí, Lázaro, também os polígonos, eles têm ângulos internos. Não é assim? Ó, estou apagando aqui, viu? Porque eu vou
Eu vou abaixar aqui, senão fica no meio das coisas aqui. Todo polígono tem ângulos internos. Tem ou não tem? Ângulos que ficam dentro do rapaz lá. Dentro do danadão lá. Dentro, interno. Fora, externo. Nós queremos saber interno. Interno. Certo, pessoal? Os ângulos internos, os ângulos de dentro do triângulo, do rapaz. Um triângulo e um quadrilátero, vocês botem na cabeça de vocês. Não precisa vocês calcular. Pronto. Um triângulo e um quadrilátero. Seja ele qual for, sejam quaisquer triângulo, qualquer quadrilátero, não precisam vocês calcularem. Por quê? Porque, segundo o Teorema de Tales, provado e mais provado, vocês vão ver o Teorema de Tales depois, mas está provado. Isso não precisa mais estar provando, porque já foi provado por eles, por vários matemáticos, por Tales e por outros matemáticos, que num triângulo, a soma dos ângulos internos, se eu somar os 3 ângulos, ele tem 3 ângulos internos, vai dar 180 graus. Já está provado. Não precisa vocês fazerem nada. Num quadrilátero, também, através desse teorema, foi provado que a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero, não importa qual seja ele, dá 360 graus. Então, vocês já sabem esses dois. Se eu tiver um quadrilátero ou um triângulo, eu já sei que a soma dos ângulos de um triângulo, 180 graus. A soma dos ângulos de um quadrilátero, 360 graus. Pronto. Isso eu já sei. Mas se for outro qualquer, se for outro polígono, qualquer outro polígono. Vocês estão vendo aqui agora isso aqui? O que diz? Soma dos ângulos internos de um polígono, não é assim? Tem uma fórmula, olha a fórmula. Fórmulazinha aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um polígono é dado por uma fórmula. Lázaro, eu preciso botar essa fórmula também para o triângulo e para o quadrilátero? Não, porque você já sabe que um triângulo tem 180 graus e um quadrilátero 360. Então, para eles, eu não preciso aplicar a fórmula, porque eu já sei quantos ele tem. Então, já na minha cabeça, já estou guardado isso aí. Eu preciso saber para os outros. Preciso saber para todos os outros. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. Calcular a soma dos ângulos internos de um decágono. O que é um decágono? Aplica a fórmula. S é igual a N menos 2 vezes 180. Quem é N? Mesma coisa da fórmula que nós vimos anterior. O que nós vimos anteriormente? Que N era o número de lados. Continua a mesma coisa. N é o número de lados do polígono. Não importa qual seja o polígono. Se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um decágono, vou aplicar a fórmula. S é igual a quem? Olha, vamos lá, olha. N, um decágono tem quantos lados? Olha, 10. N menos 2, é assim? N menos 2, vezes 180 graus. Vamos lá. S, né? Vai ser quem? S igual a quem? N menos 2, 10 menos 2, dá quanto? Dá 8 vezes 180 graus. Ora, a soma dos ângulos internos de um rapaz lá vai ser 8 vezes 180. Vai dar quanto? 8 vezes 180? Vamos lá. Vamos fazer uma continha aqui básica, aqui do cantinho. 180, certo? 180 vezes 8. Quanto é que dá? Dá o quê? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. Pronto. Está aqui, Lázaro. Acabei de achar quanto é a soma dos ângulos internos de um rapaz aqui. 1.440 graus. Olha só. A soma dos ângulos internos de um decágono é 1.440 graus. Achei agora. Lázaro, se vier assim, Lázaro, a pergunta. Olha a pergunta aqui, ó. A pergunta está dizendo assim, ó. Olha a pergunta.
Qual o polígono? Como é o nome do polígono? Como é que se chama? O polígono cuja soma dos seus ângulos internos é 1.800 graus. Como é que se chama esse polígono? Vocês sabem como é que ele se chama? Eu não sei, mas eu agora vou descobrir. Primeiro, aplicando a fórmula. Olha, fórmula. Olha que eu já tenho o valor da soma. Eu já tenho o valor da soma aqui. Já tenho o valor da soma. Quanto é a soma? 1.800. Olha, no lugar de S, eu vou botar assim, ó. Já tem esse valor. Olha. 1.800, né? Assim, ó, 1.800 graus. Eu já tenho. É igual a... Vamos procurar o polígono agora. Vamos lá. N menos 2, né? Assim. Aí, vezes 180 graus. Pronto, eu tenho isso aqui. O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Vou até descer aqui, que é para ficar todo mundo numa folha só. Vamos lá. Vai ficar bonitinho, né? O que é que eu vou fazer agora, Lázaro? Ora, muito simples. Vamos lá, olha. Vou apenas fazer aqui uma coisa para vocês se ligarem lá. Por exemplo, se 1.800 é igual a n menos 2 vezes 180, eu posso fazer assim, ó. Posso fazer assim, ó. N menos 2. Olha só o que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada demais. Vezes 180 graus é igual a 1.800 graus. Não é não? Se isso é igual a isso, é porque isso é igual a isso. Não é a mesma coisa? Continuando. N menos 2 fica aqui, ó. N menos 2 no primeiro membro, certo? Menos 2 fica aqui. Olha, aprendendo olha as equações que nós vimos lá. É igual a 1.800 já está aqui, ó, 1.800 graus, não é assim? 180 está multiplicando, vai passar dividindo. 180 graus dividindo. Pronto. Eu vou ter aqui N menos 2, vai ser N minúsculo, mas não tem nada não. N menos 2 vai ser igual a 1.800 dividido por 180. Dá quanto? 0 com 0 dá 10, né? 10. Pronto. Dá 10. 10 vezes 180, 1.800. Continuando, eu tenho que N vai ser igual a 10. Passa para o segundo membro, ó, esse rapaz aqui, ó, está menos, passa mais 2. Eu tenho que N vai ser igual a 10 mais 2 dá 12. 12 lados, não é assim? 12 lados tem essa figura. Como é que ela se chama? A pergunta é essa. Qual o polígono? Qual? Como é o nome dele? Olha aqui o que a gente fez. Primeiro a gente fez o quê? Olha, achou o N. O N é o número de lados, ou seja, o rapaz tem 12 lados. Então, agora eu vou dar o nome do rapaz. Como é o nome do rapaz? É do decágono. Não é assim? Então, do decágono. Polígono de 12 lados. É o nome dele. Não é isso? Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção que tudo quanto você vai fazer tem a formulazinha. Não é assim? Agora nós estamos usando fórmula. E essa fórmula é importantíssima. Às vezes, pessoal, tem questão que mistura as duas coisas. Ó, tem questão que mistura. Numa mesma questão, vocês precisarem usar as duas fórmulas ao mesmo tempo, as duas coisas. Como, por exemplo, essa questão aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, ó. Olha só. Olha. Determine o número de diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 3.600 graus. Determine o número de diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 3.600 graus. Ele só me deu a soma dos ângulos internos, não me disse o nome do polígono. Como é o nome desse polígono? Não sei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir que polígono é esse. Como é que eu descubro que polígono é esse? Aplicando a fórmula. S, né, assim, é igual, olha só a fórmula lá, né? Como é a fórmula? N menos 3
né? Assim, vezes 180 graus. Não é isso a fórmula? Então, vamos lá. Ele disse que ele tem 3.600 graus. Vamos lá, 3.600 graus. Mesma coisa que eu fiz na outra questão, olha. É igual a, continuando, n menos 3, né? Assim, ó, vezes 180 graus. Pronto, olha aqui. Continuando. Mesma coisa que eu fiz lá, olha. O parênteses. N menos 3 vezes 180 graus é exatamente igual a 3.600 graus. Continuando aqui, eu tenho que N menos 3 é igual a quem? A 3.600 graus dividido por quem? Olha, por 180 graus. É assim, olha, por 180 graus. Continuando aqui, eu tenho que N... E é menos 3, não, menos 2, menino, aqui. N menos 2? Menos 2 aqui. Eu estou botando 3, não sei por quê. N menos 2. Continuando aqui, eu tenho... Vamos lá? N menos 2. N menos 2. Lázaro, falta você ajeitar um. Tem um aqui que é N menos 3 ainda. É, aqui tá aqui, né? Pronto. É 2 aqui. Tem nada, valeu, obrigado. N menos 2. Nada. Aí 3.600 dividido por 180. Dá quanto? Dá 20, né? É 20, né? Assim, ó. 20 lá. 20. Aqui, ó, 20. 0, aí 360 dividido por 18 dá 20. Pronto. Eu tenho que N vai ser igual a quanto? N vai ser igual a 20. Olha, 20. Menino? 20. Aí passa para lá mais 2. Ora, N vai ser igual a 22. Ou seja, eu tenho um polígono de 22 lados. Sim, Lázaro. Você achou o polígono. Ok, beleza. Olha, a fórmula é essa, né? Olha, achei o polígono. Agora, ele está pedindo assim, determina o número de diagonais. Então, vou aplicar agora a fórmula da diagonal. Como é a fórmula da diagonal? D é igual a quem? Olha a fórmula da diagonal. Olha. N... Ah, meu Deus. Fechando aqui antes de botar o outro. Vamos lá. Vamos, apareça aqui. Vamos lá. N vezes N menos 3, né? Assim, olha. Dividido por 2. Nessa forma, lá de cima. Aplicando aqui, eu vou ter D vai ser igual a quanto? A N, que é 22, ó, 22, presta atenção, 22, vezes, agora, 22 menos 3, dividido por 2. É assim? N vai ser igual a quanto? 22, ó, 22, vezes 22 menos 3, dá 19, né? 19, dividido por 2. Ora, para facilitar as coisas aqui, ó, como tem a multiplicação lá em cima, eu posso dividir esses dois aqui, ó. Esse que dá para dividir por esse. Ó. 22 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 19, que vai ser o resultado. A do número de diagonais vai ser quanto? 11 vezes 9. Vamos multiplicar? Vezes 19? 19 vezes 11. Vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 1 é 1. Pronto. Eu tenho 9. Eu tenho 10. Vem 1 para cá. 2. Ora, eu tenho 209 diagonais nesse polígono. Está vendo aí que numa questão só, nessa questão aí, nós aplicamos os dois conhecimentos que a gente acabou de adquirir. Quais foram os conhecimentos que nós acabamos de adquirir?
número de diagonais do polígono e a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Certo? Então, prestem atenção nisso. Vamos fazer isso. Vamos prestar atenção. Vou mandar a atividade para vocês, só com esse assunto. Só com número de diagonais e soma dos ângulos internos. Vou enviar para vocês. E vocês vão me responder e vão me enviar quarta-feira de volta para mim. Quarta-feira de 2 horas da tarde. Não,